Bem, irmãos, vamos orar mais uma vez, depois iremos para a meditação. Oremos. Senhor nosso Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de poder te louvar, acalmando assim nosso espírito para receber da Tua palavra. Pedimos agora, Senhor Deus, a direção do Senhor em nossas vidas para que possamos compreender a Tua palavra e também colocar em prática em nossas vidas. Possamos também compartilhar com outras pessoas que não conhecem, para que assim venham, ó Pai, entender da Tua graça, do Teu poder, da Tua misericórdia e possam entregar as vidas a Ti. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bem, meus irmãos, hoje nós vamos fazer um estudo temático. Nós estávamos fazendo uma série de estudos expositivos no livro de Romanos, concluímos o livro de Romanos e hoje vamos iniciar um estudo temático. Vamos estudar hoje sobre a ressurreição. É um tema já conhecido dos irmãos, mas como nós passamos vários finais de semana estudando expositivamente o livro de Romanos, então eu quero retomar alguns estudos temáticos e aí iniciando com a ressurreição e depois trazendo outros estudos temáticos, certo? Vou ver se eu faço alguns finais de semana escolhendo temas para nós estudarmos alguns temas e algumas coisas práticas da vida também, certo? E aí depois retornaremos em algum livro para fazer estudos expositivos novamente, tá bom? Então, 1 Coríntios capítulo 15 é um dos textos mais completos que fala sobre a ressurreição. Ontem o pastor Manuel falou um pouco sobre isso, a ressurreição, falou sobre o arrebatamento, e achei bem propício nós falarmos um pouco mais hoje sobre a ressurreição e relatarmos alguns detalhes sobre a ressurreição. 1 Coríntios capítulo 15, ele vai, podemos dizer que ele vai fazer uma síntese aí de vários ensinamentos com relação à ressurreição. Então, vários detalhes que nós precisamos saber sobre a ressurreição estão em 1 Coríntios. E Paulo inicia o capítulo 15 mencionando aqui os irmãos, chamando a atenção dos irmãos. Irmãos, venho lembrar-vos do evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. A gente já observa aqui que Paulo está trazendo à lembrança o evangelho que já anunciou no outro tempo a esses irmãos. Venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. Então, algo que Paulo já havia anunciado e agora ele estava trazendo à lembrança. O qual, esse evangelho, quando fala o qual, referente ao evangelho, eles receberam o evangelho e ainda estavam perseverando nesse evangelho. Ele diz, por ele quem? Pelo evangelho também sois salvos. Ah, irmão, pensei que quem salva era Jesus. Mas o evangelho aponta para o Salvador, o caminho da salvação. Então pregamos o evangelho apontando o Salvador e as pessoas creem em Jesus e são salvos pelo evangelho. São salvos por Cristo, sim. Mas quem as conduziu a Cristo? O evangelho. Por isso que ele diz, por ele também sois salvos pelo evangelho. Porque é por meio da pregação do evangelho que as pessoas conhecem a Cristo e assim alcançam a salvação. E é interessante que Paulo coloca aqui a condicional, né? Vocês são salvos pelo evangelho se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Ou seja, se realmente vocês não creram, né? Então, bem interessante nós observarmos essas condições que tem na Bíblia, porque vai nos trazer um conhecimento assim mais aprofundado do que está sendo falado. Não é só assim, a pessoa ouviu o evangelho, pronto, foi salva. Não. Ela tem que reter a palavra assim como foi pregado o evangelho. E ainda tem um detalhe, que evangelho? Que evangelho é esse, né? Porque lá em Gálatas, Paulo diz, olha, alguns estão pregando aí outro evangelho. Aí Paulo diz, o qual não é outro. Não, há alguns que vos perturbam querendo perverter o evangelho de Cristo. Então, quantos evangelhos há? Só um. Que é o evangelho de Cristo. São as boas novas de salvação na pessoa de Jesus. Esse é o único evangelho. Mas tem algumas pessoas que estavam lá na época do Gálatas, né? Hoje eu acho que não, né? Parece que hoje não tem essas coisas não, né? Era só naquele tempo, né?
Vai pensando, né? Pessoas que estavam pervertendo o evangelho de Cristo e dizendo que estavam pregando o evangelho. É por isso que Paulo diz, olha, tem pessoas que estão pregando outro evangelho, o qual não é outro. Porque não tem outro evangelho, só tem o evangelho de Cristo. Mas havia algumas pessoas na época lá que estavam querendo perverter o evangelho de Cristo, deturpar o evangelho, pregar o evangelho de forma distorcida. Será que hoje tem isso? Vou nem citar exemplo, né? Mas tudo bem. Então, infelizmente, isso acontece muito hoje. As pessoas estão querendo perverter o evangelho, distorcer o evangelho do Senhor Jesus, pregar a palavra de Deus, tentando se beneficiar com isso, mercadejando a palavra de Deus, fazendo comércio, querendo usufruir, tirar os bens das pessoas, os bens materiais. E isso tem causado muito escândalo aí ao redor do mundo. Infelizmente, tem muito dessas coisas. Mas a Bíblia já falava também sobre isso. Ela fala dos falsos profetas que iam mercadejar a palavra de Deus. Agora, a Bíblia também adverte o quê? Errais e não conhecer as Escrituras. E nem o poder de Deus. Então, se a pessoa não busca o conhecimento das Escrituras, vai acabar sendo enganado. Se entrar numa igreja aí que não prega o evangelho de verdade, vai ser enganado. Porque não está buscando as Escrituras. Então, está errando por não conhecer as Escrituras. Então, se retiver a palavra assim como Paulo pregou, ele está dizendo, olha, vós, Coríntios, irmãos, vocês estão realmente salvos, porque vocês retiveram a palavra tal como vula preguei. E aí vem a grande pergunta, é uma curiosidade muito interessante. O que é esse evangelho? Qual é a mensagem que é pregada no evangelho? Porque nós falamos muito, né? Prega o evangelho, dê testemunho para as pessoas, prega o evangelho. Mas qual é o evangelho? O que? Quando eu chegar para uma pessoa assim, olha, eu vou te falar do evangelho de Cristo. Que evangelho é esse? Que boa notícia é essa? Não é a palavra de Deus, né? Mas o que é que eu vou direcionar para a pessoa, para mostrar para ela que essa é a boa notícia de Deus para ela? Esse é o evangelho de Cristo? Aí, às vezes, muitos de nós não sabemos o que dizer, né? Muitos de nós não sabemos. Eita, irmão, agora você me pegou, né? Qual é o evangelho, realmente? Se a pessoa lhe perguntasse, pregue o evangelho para mim. Por onde você começaria? E Paulo vem ensinando. Antes de tudo, preste bastante atenção, ó. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Qual foi o evangelho que Paulo entregou? Foi o mesmo que ele recebeu, não foi não? Ele disse, ó, vos entreguei o que também recebi. Olha o evangelho agora. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Escrituras com inicial maiúsculo, referência à Bíblia, a palavra de Deus. E Cristo só morreu, o evangelho é falar, o evangelho Cristo morreu por nós. Pronto, está completo o evangelho? Olha a partícula de adição aqui, ó. E que foi sepultado. E ressuscitou ao terceiro dia. Segundo as Escrituras. Esse é o evangelho, irmãos. Está vendo como é complicado? 2 versículos. Não é não? Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou. Você parou para pensar o quanto as pessoas incrementam no evangelho de Cristo e acabam enganando tanto as pessoas e dificultando a entrada do céu? Já perceberam isso? Porque as pessoas ficam, não, você tem que crer em Jesus, mas, né? Você tem que fazer por onde merecer o céu. Está escrito aí? Esse evangelho que andam pregando aí, você tem que crer em Jesus, mas você tem que fazer por onde? Não foi o que Paulo recebeu, não. Porque Paulo está dizendo, ó, eu vos entreguei o que também recebi. Paulo estava falando do evangelho? Venham lembrar-vos o evangelho. E esse evangelho ele recebeu de alguém e entregou para os coríntios. Então ele estava repassando esse evangelho, ele estava lembrando agora apenas, já tinha repassado esse evangelho para os irmãos lá em Corinto e agora estava lembrando aos irmãos. Que evangelho? Cristo morreu e foi sepultado e ressuscitou. Pronto. De forma bem resumida, esse é o evangelho de Cristo. Morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Essa é a boa notícia. Por que é a boa notícia? Porque a partir dessa obra, nós temos acesso à salvação.
É simples assim, irmãos. O evangelho é puro e simples. Não tem o que complicar as coisas. Não, mas você ser salvo, aí você vai ter que crer em Jesus, né? Aí você tem que guardar o sábado, né? Aí você tem que ir para uma igreja que usa um véu, que não pode cortar os cabelos, que a mulher não pode rapar os cabelos, não é assim? Que não pode usar brinco, que não pode isso, aquilo, outro. Estamos falando de salvação, é? Tem nada disso. O evangelho que Paulo recebeu para a salvação é morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Esse é o evangelho, certo? Para a salvação, essa boa notícia é para a salvação em Cristo. Aí a vida cristã, aí já é um outro tema, né? Esse não é o nosso tema de hoje. Então a gente tem que tentar diferenciar isso aí para não misturar as coisas. As pessoas às vezes não tentam clarear e misturam muito o evangelho da salvação com a vida cristã. E depois você acha que tem que viver a vida cristã antes de ser salvo para poder Deus te dar a salvação por meio da vida cristã que você está vivendo. Aí já enrolou tudo. Primeiro, você tem que crer em Cristo, crer no evangelho da salvação, que é morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Irmão, por que você está frisando tanto isso? Para alertar vocês. Abrir os olhos. Por quê? Nem eu sei se vou passar a vida toda aqui e nem vocês sabem também, né? Porque o mundo dá muitas voltas. Então pode acontecer, porventura, de você precisar se mudar aqui da cidade e ir para uma outra cidade. Como aconteceu há poucos dias com uma das nossas irmãs, né? Teve que ir embora para Fortaleza. Então a pessoa tem que saber o que é o evangelho. Para quê? Para que ela possa ouvir o evangelho lá aonde ela for. E aí a pessoa tem que ter a maturidade para saber, sabendo o que é o evangelho, ela vai procurar uma igreja que prega o evangelho. Se você chegou numa igreja que não prega morte, sepultamento, ressurreição de Cristo para a salvação da sua alma, saia fora. Saia fora. Porque essa igreja não está pregando o evangelho de Cristo. Irmão, mas lá onde eu fui, eu visitei uma igreja lá muito interessante, né? Muito boa. E lá eles pregam morte, sepultamento. Dizem que Jesus morreu, que Jesus foi sepultado e que Jesus ressuscitou. Foi? E é só isso para a salvação? Não, tem mais algumas coisas. Pois saia fora também. Certo? Porque para a salvação é único exclusivamente o evangelho. Morte, sepultamento e ressurreição. Isso é o suficiente para a sua salvação. Se você crê na morte, no sepultamento, na ressurreição de Cristo, pronto. Você já é salvo. Se você crê nessa obra para a salvação da sua alma. Não é simplesmente dizer, agora eu já sei que Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou. Eu já sei disso, então eu sou salvo? Mas espera aí, você sabe, né? Mas você creu nessa obra para a sua salvação? Aí é outra história. Porque uma coisa é saber, a outra coisa é confiar. Porque confiar é de onde vem a palavra crer. Quando nós dizemos assim, creia em Cristo, nós estamos querendo dizer o quê? Confie em Cristo. Confie a salvação da sua alma a Cristo. Se você não fizer isso, não tem como você ser salvo. Se você não confiar a salvação da sua alma a Cristo. Olha o que é que diz Tiago 2,19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Não é? Olha aí. Irmão, entendi, foi mais nada agora. O demônio não crê? Crê e treme. Treme porque eles têm medo de Deus. Eles sabem o poder que Deus tem. Né? Porque foi Deus que lançou eles do céu para o inferno, quando eles apostataram lá, quando eles se rebelaram contra Deus. Eles tremem de medo, eles sabem o poder que Deus tem. Mas isso, essa fé dos demônios, né? Esse crer dos demônios e esse medo dos demônios que eles têm de Deus, é suficiente para salvá-los? Não, não é suficiente para salvá-los. Então, por isso que eu digo, não basta apenas saber. Se você apenas sabe que Jesus morreu, ressuscitou, foi sepultado, se você sabe que Deus é poderoso, isso não é suficiente para lhe salvar. Porque os demônios também sabem, mas não são salvos. Por quê? Porque eles não confiam na obra de Cristo para a salvação deles. Essa é a diferença. Né? Então, para que o ser humano seja salvo, não é apenas saber intelectualmente, é confiar. É abrir mão das nossas próprias obras e de confiar em nós mesmos para a salvação, ou de confiar em uma determinada religião e confiar em Cristo, único e exclusivamente nele, para salvar. Então, quando fazemos isso,
aí sim nós podemos ter a salvação. Porque aí teremos uma fé diferente das dos demônios. Ter a fé igual a dos demônios não é suficiente para salvar, não. Senão os demônios estariam salvos, né? Não seriam demônios, seriam anjos, né? Certo? Mas não anjos caídos, né? Então, irmãos, muito cuidado quando se ouve o evangelho por aí. Tem uma mensagem do pastor Reinaldo Federoff que é muito interessante. Que ele fala que tem que ter muito cuidado com as igrejas do mais. Né? Crê em Jesus, mas alguma coisa. Você tem que crer em Jesus, mas tem que fazer alguma coisa. Cuidado, porque o evangelho que Paulo recebeu não foi esse. O Paulo não recebeu o evangelho do mas. Ele recebeu o evangelho de Cristo. Morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. E aí Paulo fala que Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Isso, a ressurreição faz parte do evangelho. Como o 1 Coríntios é um capítulo que vem tratar sobre a ressurreição, então é interessante que Paulo já faz essa lembrança, né? Ele relembra que a ressurreição não é algo à parte do evangelho. Está incluído no evangelho. Porque o próprio Cristo ressuscitou ao terceiro dia. E ainda Paulo agora vem começar a mostrar a autenticidade da ressurreição de Cristo. Por que a ressurreição de Cristo foi autêntica? Porque tem provas. Várias pessoas viram Cristo ressuscitado. Ele diz, e apareceu a Cefas, que é Pedro, e depois aos 12 apóstolos, né? Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobreviveu até agora, porém alguns já dormem, já tinham morrido, né? Quando Paulo escreveu isso aqui, alguns daqueles 500 já tinham morrido, e outros ainda estavam vivos, certo? Aí, me diga uma coisa, tinha como ser uma alucinação? Mais de 500 pessoas tendo a mesma alucinação, vendo a mesma visagem? Tem como? Geralmente, quando as pessoas têm uma visão, você já parou para observar que só ela veio? Alguém já relatou para vocês? Eu tive uma visão. Foi? Quem mais viu? Só eu. É ou não é? Aqui foram mais de 500 irmãos de uma só vez. Tem como ter sido uma visão, assim, uma visagem? Algo irreal? Não tem como. Certo? Não tem. Todos viram Cristo ressuscitado. E ressuscitado em carne. Não é como alguns dizem que não, Jesus ressuscitou em espírito, né? O espírito não ressuscita, irmãos. Ressuscita? O espírito ressuscita? Não, porque ele nem morre. Quem morre é a carne. Essa história de, não, Jesus ressuscitou em espírito. Não. Um espírito não ressuscita porque ele não morre. Não tem para que um espírito ressuscitar. Entendeu? Então é uma conversa fiada para tentar enganar as pessoas. Um espírito não pode ressuscitar, por quê? Porque ele não morre. Ele não tem como ele ressuscitar. Quem ressuscita é o corpo. Então Cristo ressuscitou em forma corpórea. E aí mostra, né, nós já estudamos também sobre isso em Lucas capítulo 24, se eu não estiver enganado, o momento em que Jesus comeu com os discípulos. Ele comeu. Então é a prova de que ele realmente estava ressuscitado em corpo. Versículo 7 diz, depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, né? Alguns estudiosos dizem que esse Tiago aqui era o meio-irmão de Jesus, o mesmo que escreveu o livro de Tiago, pertinho do Apocalipse. Por que é meio-irmão? Ele era filho de José e Maria, né? E Jesus era filho só de Maria e não de José, né? Certo? Ele não teve a intervenção de José na geração de Jesus, porque ele foi concebido pelo Espírito Santo. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Né? Eu estava lendo aqui os comentários, e um dos comentários defende a ideia de que Paulo está se considerando que era fora do tempo da salvação dele, né? E ele foi como um nascido fora de tempo, porque haverá um tempo no futuro em que todo Israel será salvo. Vocês lembram disso? Todo Israel será salvo. Todos os judeus vivos naquela época da segunda vinda de Cristo, eles verão a Cristo e entregarão a vida a Cristo, reconhecerão Jesus como o Messias, o Salvador. E ele diz, é como um nascido fora de tempo, né?
Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Ele se considera o menor dos apóstolos. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo não está aqui se gloriando, dizendo que trabalhou mais que os outros, no sentido de se gloriar. Mas para evidenciar a graça de Deus. Ele diz, não eu, mas a graça de Deus comigo. Foi Deus que fez com que Paulo trabalhasse mais do que todos os outros apóstolos. Em que sentido? O tempo de ministério de Paulo foi maior. Paulo escreveu mais livros do que os outros apóstolos também. Então ele trabalhou muito mais do que os outros apóstolos. E ele se considerava o menor. Interessante, né? A humildade de Paulo, a simplicidade dele de saber que era grandemente usado por Deus, mas ele se considerava indigno daquilo, né? Como até um nascido fora de tempo, como o menor dos apóstolos, não era nem digno de ser chamado apóstolo. Ele disse, mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo porque eu persegui a igreja de Deus. Então os servos de Deus, irmãos, são assim. O servo de Deus, ele diz assim, eu sou um grande homem de Deus, né? Eu sou um super crente, tem uma coisa, o diabo pode vir que eu dou uma lapada nele, né? Como é esse negócio, né? Cuidado, né? Porque a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Muito cuidado. O servo de Deus, ele tem que ser humilde. Ele tem que reconhecer que não é nada, mas que é tudo em Deus. Quando você está do lado de Deus e confia no poder dele, aí ele pode fazer grandes coisas na sua vida. Então temos que confiar no Senhor e não em nós. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Paulo está dizendo, olha, dependente, ou eu ou os outros apóstolos, nós pregamos assim. Que Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou. Esse é o evangelho de Cristo. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Porque alguns lá da igreja em Corinto, eles não acreditavam na ressurreição. Aí Paulo vem dizendo, peraí, eu vou lembrar vocês do evangelho que eu preguei para vocês. Eu entreguei o mesmo que eu recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados nas Escrituras, foi sepultado, ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E sejam eu ou sejam eles, os outros apóstolos, assim foi o que nós pregamos. E assim vocês creram. Aí como é que nós pregamos que Cristo ressuscitou dos mortos, e aí alguns de vocês dizem que não há ressurreição de mortos? Você vê como era complicada a igreja em Corinto, né? Alguns tinham dito, eu creio em Jesus. Mas você creu em Jesus, você creu no Evangelho de Jesus, que inclui a ressurreição de Jesus, mas você diz que não há ressurreição dos mortos. É o mesmo que você dizer que Jesus não ressuscitou, não é não? Como é que você creu no Evangelho da ressurreição de Cristo e diz que Jesus não ressuscitou? Então está meio baldeada aí a doutrina. É o que Paulo está querendo dizer, olha, está meio conturbado aí o negócio. Vamos alinhar isso aqui. E aí Paulo escreve para tentar consertar essa forma errada de ver a questão da ressurreição. E ele diz, e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Está dizendo, se está certo o que vocês estão dizendo, alguns de vós dizem que não há ressurreição, então Cristo não ressuscitou. Aí vem agora os problemas. Olha os problemas de não se crer na ressurreição. É por isso que eu costumo sempre dizer, nós aprendemos assim e eu costumo repassar esse ensino que eu acredito que é muito certo. Não se deve pregar apenas a morte de Cristo. Porque a morte de Cristo, entre aspas, tá bom? Entenda a expressão que eu vou dizer. Não significa muita coisa. Entenda, estou dizendo que a morte de Cristo não vale nada não. Mas no contexto da obra de Jesus, só a morte dele não diz muita coisa. Porque grandes homens de Deus morreram também. O que diz muita coisa é a ressurreição de Cristo. Porque se Cristo tivesse só morrido, não tivesse ressuscitado, exatamente. Nós vamos já ver aqui o que é que Paulo diz. E se Cristo não ressuscitou, aí vem os problemas. Então, deve-se pregar a morte de Cristo? Sim, porque faz parte do Evangelho. E foi 3 pedaços do Evangelho que nós vimos, não foi? 3? É como se o Evangelho fosse montado em 3 partes, né? Morte,
sepultamento e ressurreição. Por isso que o batismo tem que simbolizar isso também, não é? Não é assim, quando nós vamos ser batizados, então aprende? Tem que simbolizar morte, sepultamento e ressurreição. E é para relembrar, você confessar para as pessoas que creu no Evangelho. Morte, sepultamento e ressurreição. Você crê na obra salvadora de Jesus. E aí, se você tirar um pedaço, tirar a ressurreição, aí vem grandes problemas. Grandes problemas. Porque a principal parte é a ressurreição. Aí o que é que Paulo diz? Ó? E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. E vã a vossa fé. Para que é que serve a sua fé em Cristo? Se você não crê na ressurreição? Para nada, porque é vã a vossa fé. E o que é que adianta as pessoas pregarem o Evangelho se Cristo não ressuscitou? Não adianta de nada, porque é vã a nossa pregação. E é vã a vossa fé. Irmãos, tudo perde o sentido. Nada mais tem sentido. Aqui nós estamos perdendo tempo. Se não há ressurreição dos mortos, se Cristo não ressuscitou dos mortos, nós estamos todos perdendo tempo aqui na igreja. Estamos perdendo tempo. Porque nós não vamos ressuscitar, vamos morrer e acabou-se, né? Morreu, acabou-se. Não é assim que alguns dizem? Não, morreu, acabou-se. Tem farra, bebida, cachaça, mulher, praia, né? Morreu, acabou. Não faz sentido. Por que essas pessoas acreditam nisso? Porque elas acham já que a vida é sem sentido, então tem que viver muito louco aí. Tem uns até que botam assim a plaquinha, né? Vida louca, né? Acha bom viver na loucura mesmo. Por quê? Porque não crê na ressurreição dos mortos. Então a vida perde o sentido e vira uma loucura se não há ressurreição. A vida vira simplesmente um ciclo vicioso. Você acorda, trabalha, dorme. Acorda, trabalha, dorme. Acorda, trabalha, dorme. Acorda, trabalha, dorme. Tem sentido? Tem graça uma vida assim? E quando a fé acorda morto, né? Como diz a história, né? O cara foi dormir e acordou morto. Né? Então não faz sentido. A vida sem ressurreição não faz sentido. É o que Paulo está querendo ensinar à igreja. Olha, abra os olhos. A vida sem a fé na ressurreição não tem sentido. Porque se você não crê na ressurreição, tudo é vão, tudo é vão. É a vida sem graça. Aí ele diz, ó, continua. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Ainda tem esse outro detalhe, ó, você está indo contra Deus. Você está dizendo que os que pregaram a ressurreição estão indo contra Deus, porque Deus não ressuscita os mortos. E é certo que os mortos não ressuscitam. Paulo não está dizendo que é isso, não. Se tiver certo o que vocês estão dizendo aí, Coríntios, alguns de vós, que não há ressurreição de mortos. Então, olha a bagunça que virou. Então, todos aqueles servos de Deus que andaram pregando o Evangelho, pregando que Cristo ressuscitou e tudo, estavam pregando contra Deus, ó. Se realmente os mortos não ressuscitam. Aí diz, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Então não adianta, como é que você disse que creu no Evangelho de Cristo? No Evangelho está incluída a ressurreição, lembra as 3 partes? Morte, sepultamento e ressurreição. Você disse que creu no Evangelho, mas você não crê na ressurreição. Mas se os mortos não ressuscitam, Cristo não ressuscitou. Então você creu no Evangelho incompleto. Ou então nós pregamos errado. Está tudo bagunçado. Aí Paulo continua. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E agora, ó, outro perigo maior. E ainda permaneceis nos vossos pecados. Vocês estão perdidos. É isso que Paulo está dizendo. Olha, se você não crê na ressurreição e diz que é crente, né? Você está perdido, na verdade. Você não está salvo. Porque se os mortos não ressuscitam, vocês ainda permanecem nos vossos pecados. Ainda estão perdidos. E ainda mais, ó, os que dormiram em Cristo pereceram. Ou seja, os que morreram crendo em Cristo estão todos perdidos. Não há ressurreição, então estão tudo perdidos. E aí ele vem, ó, concluir esse raciocínio. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Irmãos, se nós não cremos na ressurreição, nós somos os mais infelizes de todos os homens. O que é que nos dá esperança nesse mundo?
Nós estamos vendo o mundo, irmãos, cada vez pior, não é não? Cada vez pior. Quem é dos mais antigos aí, que viveu há 50 anos atrás, quem imaginou que ia vir um tal de um Covid desse? Atormentar o mundo inteiro? Nós, no ano atrasado, a gente não imaginava isso, não era não? E você há 50 anos atrás, você vai imaginar que ia vir um negócio desse? E esses terremotos terríveis, vulcões e tantas desgraças no mundo, a violência, tanto que aumentou, gente matando os outros por nada, por nada. Eu vi um vídeo uma vez na internet, o cara foi assaltar um estudante e o estudante não quis entregar a mochila, correu. O assaltante, podendo ter ido embora, não, pode deixar esse coitado, eu vou roubar outro ali. Não, deu um tiro nas costas do cara. E foi embora, matou por nada. Nem levar a mochila do rapaz, ele levou mais. Em que mundo nós estamos vivendo, irmãos? Aí nós dizemos, eu creio em Jesus. Eu creio em Jesus. E eu não creio na ressurreição, que um dia eu vou ressuscitar dos mortos para viver na eternidade com Deus, na paz eterna com Ele. Nós somos os mais felizes de todos os homens, se eu não creio na ressurreição. Porque o que é que esse mundo tem a oferecer, pelo amor de Deus? Nada, nada. Nós ainda estamos aqui, irmãos, que é para pregar o Evangelho, para tentar atrair mais pessoas para o reino de Deus. E é isso. Essa é a nossa missão na Terra, não tem mais nada. Não, irmão, eu estou aqui no mundo porque eu quero uma casa boa, né? Eu quero um carro bom, eu quero luxar, eu quero viajar muito pelo mundo aí. Tudo bem, pode ter os sonhos seus, mas você sabe que isso não é nada. Porque às vezes você faz um plano desse e vai concluir daqui a 10 anos. Você diz, não, eu vou fazer um plano daqui a 10 anos, eu quero ter visitado aí 3 países diferentes, quero ter feito isso, aquilo, outro, ter meu carro bom e minha casa boa. Você sabe se vai estar vivo daqui a 10 anos? Porque naquela história lá aquela parábola que é contada lá do homem, né, do celeiro, vocês lembram? Ele estava lá com os celeiros tudo cheios e tal, aí ele disse, agora, né, come, bebe, folga e regala-te, porque eu tenho agora muitos bens, né? Aí a Bíblia diz o quê? Louco. Louco. A pessoa que confia nas coisas desse mundo é um louco. Não, porque eu tenho muito dinheiro e tal, tenho muitos bens, então agora, ó, estou sossegado. É um louco. A Bíblia chama de louco. Porque não se preparou para a eternidade. Ele, hoje te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Você juntou isso aí para quem? Né? Os herdeiros brigar e se matar, às vezes, né? Que é o que às vezes acontece. Os herdeiros ficam, se mata, briga e não fica nada para ninguém, né? Só causou destruição. Então, os bens desse mundo, nós precisamos deles para sobreviver e tal, ter uma vida modesta, tudo moderado. Mas viver em função disso, irmãos, não faz sentido. Se eu viver em função dessas coisas desse mundo sem crer na ressurreição, somos os mais infelizes de todos os homens. A vida não faz sentido sem a ressurreição. Entenderam? O que é que Paulo quer deixar claro aqui? Não faz sentido viver sem crer na ressurreição. É infelicidade. E aí é só você olhar para as coisas que vêm acontecendo. Quem lá imaginaria que nós estaríamos com tantos anos sendo castigados por uma seca? Escassez de chuva mesmo, terrível. Lá em Pedra Branca, que é uma região de serra. E 2011 para cá foi que começou essa seca, foi? Várias e várias roças lá de capim morreram. Que eram situadas de capim, morreram. E não foi por outra coisa, não, foi por escassez de chuva. Quem imaginaria um negócio desse? Vários produtores tiveram que diminuir a sua criação de gado e outros animais, porque não tinha forragem suficiente para criar os bichos. Ele lá imaginava um negócio desse. E tá aí as coisas acontecendo. E o que vem daí aqui para frente? Você sabe o que vai acontecer? Mas, agora preste atenção na afirmação que Paulo faz. Ele vem colocando aqui suposições, né? Olha, vamos supor que os mortos não ressuscitem. Olha a desgraça da vida do ser humano. De forma resumida, é o que Paulo está mostrando para os coríntios, não é não? Se os mortos não ressuscitam, olha a desgraça na vida do ser humano. Vocês estão perdidos, vocês estão indo contra Deus, a fé de vocês é vã, vocês são os mais infelizes de todos os homens.
se Cristo não ressuscitou. Ou seja, se não há ressurreição, Cristo não ressuscitou. Então, está tudo na desgraça. É ou não é? Só que aí Paulo vem agora afirmar algo verídico, até com redundância, né? Mas para ficar firme na nossa mente o que realmente aconteceu. Paulo diz, mas essa suposição que eu fiz agora não existe, porque de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. O que é um fato? Vou até beber água enquanto vocês pensam. O pai fulano estava ali e contou um fato. Não é o fato do gado não, viu? Que o povo faz panelada, né? O que é um fato? Algo que aconteceu, não é não? Algo certo. Rapaz, o cara me contou um fato ali. Algo que ele viu, é um fato. É algo real que aconteceu. Então é isso que Paulo está querendo deixar claro. É real, aconteceu a ressurreição de Cristo. Então não pode-se viver sem crer na ressurreição. Tem que crer na ressurreição de Jesus. Paulo está dizendo isso. Olha, vocês disseram que creram no Evangelho e vocês não creem em ressurreição, não existe isso. Porque de fato Cristo ressuscitou. E ele é a primícia, as primícias dos que dormem. Ei, irmão, mas teve outras pessoas que ressuscitaram antes de Jesus, não foi? Sim ou não? E por que Jesus é a primícia do que dorme? Porque ele ressuscitou para não morrer mais. Os outros ressuscitaram, mas morreram de novo, não foi não? Mas Cristo não. Ele ressuscitou e não morreu mais. Por isso dizer as primícias dos que dormem, que ele foi o primeiro daqueles que vão passar por esse mesmo estágio para ir para o céu, ou seja, ressuscitar para não morrer mais. Ressuscitar nesse estágio eterno, nessa forma gloriosa que o texto vai nos falar também. Que é um corpo incorruptível e imortal. Por isso que ele é a primícia dos que dormem. É aquele que ressuscitou, o primeiro a ressuscitar, que não morreu mais. Foi Cristo. E assim a igreja de Cristo também vai ressuscitar dessa forma, no dia da ressurreição dos salvos, né? Ressuscitar para não morrer mais. Versículo 21 diz, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. E aí ele faz um paralelo, né, entre Adão e Cristo. A morte entrou por meio de Adão e a ressurreição por meio de Cristo. Esse é um versículo muito bom, irmãos, para nós defendermos. Não vou falar defendermos, que a palavra de Deus se defende. A palavra correta é nós mostrarmos às pessoas que dizem assim, mas a culpa do pecado é de Adão. Adão pecou, então o pecado entrou no mundo. O que é que nós temos a ver com isso? Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Por quê? A morte entrou por meio de Adão, não foi? Foi. Certo. Mas você é obrigado a pecar? Não. Você não é obrigado a pecar. Ah, mas o pecado entrou no mundo. Entrou, mas você não é obrigado, não. Você peca de enxerido, né? Quando eu digo você, é como se eu estivesse falando com uma pessoa. Tem essa mania, né? De pregar como se estivesse falando com uma pessoa, né? Peca de enxerido, que é. Porque ninguém é obrigado a pecar. Mas Deus é tão maravilhoso que ainda deu a ressurreição. A morte veio por um homem. Mas também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Que é a salvação. Então você não é obrigado a ficar esperando só o que veio por meio de Adão, não. Ninguém é obrigado a esperar só, vou esperar então só o pecado, porque Adão pecou, então nós vamos ter que pecar também. Negativo. Porque Deus providenciou a ressurreição dos mortos. Então fique do outro lado. Não fique do lado do primeiro Adão, né? Fique do lado do segundo Adão, que é uma referência a Jesus. E por meio dele vem a ressurreição, a salvação da nossa alma. Então não é obrigado a pessoa, da morte, o pecado entrou, então pronto, nós estamos tudo perdidos. Não. Se fosse assim, aí Deus seria ruim, porque ele não teria dado a oportunidade de salvação para as pessoas. Mas Deus é tão maravilhoso que ele permitiu, né? Ele deu a liberdade para Adão, Adão escolheu pecar, ele permitiu o pecado entrar no mundo, mas ele não deixou o ser humano desamparado. Ele enviou o filho dele, que é ele mesmo, feito carne, para morrer numa cruz, para nos proporcionar a ressurreição dos mortos, a salvação da nossa alma. Aí diz, porque assim
como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então aqueles que creem em Cristo serão vivificados para a vida eterna. E os que não creem em Cristo serão vivificados para a morte eterna. Olha o que aqui diz Daniel 12, verso 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então todos morrem em Adão, não é? E todos serão vivificados em Cristo. Deus ele concede vida em Cristo. Vida eterna para os que creem. E para os que não creem? A morte eterna. Mas vão ressuscitar também. Os perdidos também vão ressuscitar dos mortos. Já pensou? Né? Aí vão para o inferno. E são em dias diferentes, né? A ressurreição dos salvos é num dia e dos perdidos em outro dia. Não é no mesmo dia, certo? Versículo 22. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Cada um por sua ordem, certo? Não é Cristo e a igreja tudo num dia. Cristo primeiro, depois os que são de Cristo na vinda dele, no arrebatamento. Aí os que são de Cristo serão vivificados. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés, e quando diz que todas as coisas estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Ou seja, Deus não está sujeito, né? E quem subordinou as coisas a Cristo, quem foi? Deus. Então Deus não está sujeito a Cristo. Não é que um está, Deus vai ter que agora se humilhar aos pés de Jesus. Não. Ele exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, também sujeitará aquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então o próprio Filho vai se sujeitar ao que Deus estabeleceu, ao que Deus Pai estabeleceu. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? Se não há ressurreição, então Jesus está morto, não é não? Então por que as pessoas se batizam em nome de Jesus? Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Mas peraí, em nome do Filho? Mas se não há ressurreição, o Filho está morto. Então não faz sentido se batizar em nome do morto. Faz? Não faz. E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Se não há ressurreição, por que nós nos expomos aos perigos de pregar o Evangelho? Dia após dia morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Qual o sentido da vida sem a ressurreição? Não tem. Então Paulo vem falando essas coisas. Ele diz, não faz sentido, irmãos. Não faz sentido eu viver sem crer na ressurreição. Você creu em Cristo? Creu, beleza. Mas não crê na ressurreição? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Tanto faz. Não vale a pena se expor aos perigos a toda hora. Não vale a pena lutar contra as pregações erradas, contra os incrédulos, no sentido de as pessoas quererem nos impedir de pregar o Evangelho. Não vale a pena nós nos arriscarmos se os mortos não ressuscitam. Não vale a pena. Mas de fato, que Paulo disse? Mas de fato, Cristo ressuscitou. Então é um fato. Se é um fato que Cristo ressuscitou, não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Cuidado para não ser enganado com histórias belas que há por aí. Porque muitas pessoas, às vezes, recebem o Evangelho,
como Paulo vem dizendo, vocês receberam o Evangelho. E o Evangelho, aí ele vem, lembra o Evangelho, morte, sepultamento e ressurreição. Mas cuidado que as más conversações corrompem os bons costumes. Você está ouvindo, dando ouvido a falsos ensinos. E aí está distorcendo, deturpando aquilo que você aprendeu. E aí nós temos que conferir nas Escrituras, quando aprendemos algo da Bíblia, temos que conferir na Bíblia. Ah, é certo, isso aqui é certo, pronto. Mas alguém vem com uma história muito linda e bela, olha como isso aqui é interessante, né? Aí vem ali com a malícia e tal, palavras suaves e lisonjas, né? Ou você é um crente assim tão especial, vejo no seu modo de agir que você é um crente e tanto, né? Pelo seu testemunho. Olha aqui como é interessante essa história. Aí a pessoa já fica toda, né? Eu sou um crente, né? Especial. Aí já fica receoso de dar um não, porque a pessoa já te elogiou primeiro. Você já vem com a malícia do inimigo. Aí você, a pessoa foi tão educada comigo, né? Então não vou rejeitar não, vou receber esse falso ensino, né? Lógico que a pessoa não vai dizer que, olha, aqui eu vou te dar agora um falso ensino. Não vai, porque o diabo não vai aparecer assim, né? Mas olha como é interessante essa história e tal. Aí você, não, mas eu aprendi que os mortos ressuscitam, tá? Não, mas olha aqui, ó, você vê isso do tempo passado, a época lá dos saduceus e tal, eles não acreditavam na ressurreição. Você, como é um crente muito, assim que nós vemos um comportamento, olha, até pelas suas vestes e tudo mais, observe a história. Aí você fica todo encantado, né? Eu sou um crente 10, né? Aí você fica receoso de dar um não para a pessoa. Cuidado. Né? Cuidado. Porque nós já estudamos sobre isso. Cuidado com as palavras suaves e lisonjas, os elogios, os adulamentos, porque às vezes é para te enganar. Satanás, ele não vai aparecer para você com um tridente na mão, todo vermelhinho, como a gente vê nos desenhos animados, e com aquele rabinho não, viu? 2 chifres. Ele aparece disfarçado, e até em anjo de luz, se puder. Então, cuidado. Muito cuidado. E eu costumo, às vezes, dizer para as pessoas que a cultura do brasileiro é muito fraca. Porque se alguém chega para outra pessoa que está errada e diz, olha, você está errado nisso, nisso, nisso e nisso. A pessoa acha ruim ainda. Não, o que você tem a ver com a minha vida? Mas, rapaz, eu estou dizendo que tu está errado para tu se ajeitar, indivíduo. Não, mas isso não tem a ver com a minha vida, não. Vai pra lá. Mas se alguém chegou, rapaz, tudo muito bem, você tá bebendo uma cachaçazinha aí, né? Você tá certo, curta a vida aí mesmo. Cara legal, ó. Tem caba gente boa. É assim que nós vivemos na cultura hoje, irmãos. Infelizmente, nosso Brasil é fraca por conta disso. Infelizmente. Não estou julgando ninguém, não. Mas é o que nós observamos. As pessoas acabam se deixando levar por palavras bonitas e aquele discurso muito belo, e vão sendo enganadas, infelizmente. E as pessoas não gostam de ouvir a verdade. Quando você vai dizer a verdade mesmo, nua e crua assim, aí a pessoa acha ruim, não quer ouvir. E aí nós vamos fazer o quê? Nós, como filhos de Deus, conhecedores da verdade, vamos fazer o quê? Vamos mudar o discurso? Para agradar as pessoas? Nós não vamos ser brutos, ignorantes, espantar as pessoas, não. Mas nós não podemos deixar de dizer a verdade. Não podemos. Eu sempre lembro da pregação de Jesus lá em João capítulo 6, quando ele vem falando, eu sou o pão da vida, quem não comer a minha carne, não beber meu sangue, não tem parte comigo. O discurso estava duro, né? Porque ele estava falando a verdade. Ou seja, não era comer literalmente a carne de Jesus e beber o sangue dele, mas era crer nele. Quem não crê em Jesus não tem parte com ele, não vai para o céu. Pronto, é o que Jesus estava ensinando. Aí o pessoal acharam o discurso duro e começaram a sair, né? E os discípulos, Senhor, o discurso está muito duro, as pessoas não podem suportar, estão saindo. E Jesus mudou o discurso? Não. Ele disse, vocês querem também? Porque o discurso de Deus é um só. A palavra de Deus, ela não muda. Ela não muda. Ela é a mesma. Ontem, hoje, será para sempre. Se a pessoa que quiser ter paz com Deus, ela tem que buscar a Bíblia. Não é buscar a psicologia moderna, né? Não, que tem que buscar a psicologia moderna, essas igrejas modernas aí que, né, falam de autoestima, e esse negócio todo para a pessoa sair, né, com a autoestima lá em cima quando sai do culto.
pregação do evangelho, o povo saía mais moído do que eu chegava, né? E ouvir o evangelho de verdade, saía mais quebrantado. Não era com a autoestima lá em cima. Oh, eu sou o 10, eu sou o máximo. Não, saía, eu sou nada. Eu sou um miserável pecador. E Deus é tudo na minha vida. O evangelho tem que fazer isso com as pessoas. Tem que humilhar as pessoas para que elas possam exaltar a Deus. E assim elas possam encontrar a verdade. Não é sair achando que é tudo e que não precisa de Deus, não. Nós temos que sair do culto reconhecendo que nós precisamos de Deus mesmo, cada vez mais. Ah, mamãe, eu estou com 50 anos na igreja ainda, preciso de Deus. E muito. E muito. Porque a Bíblia diz, quem pensa está em pé, veja que não caia. Cada dia que passa, nós precisamos mais de Deus. Porque ao momento, no que nós vamos nos aproximando mais de Deus, nós vamos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, né? E aí Satanás sabe que se nos derrubar, o impacto vai ser grande. Quanto mais próximo de Deus você está, mais você vai ser tentado. Isso não quer dizer que você vai cair. Que a tentação não é pecado. Pecado é ceder à tentação. Então Satanás vai nos atacar. Vai nos atacar. Quanto mais próximo de Deus, mais ataques virão. Porque ele sabe que quando as pessoas se aproximam de Deus e elas caem, aí afetam muitas outras pessoas. É por isso que nós temos que nos apegar ao Senhor humildes, quebrantados, sabendo que não somos nada e que precisamos cada instante de Deus em nossas vidas, senão nós estamos fritos. Satanás vai nos derrubar e nos humilhar. Se nós acharmos que somos muita coisa. Ah, eu tenho que ter minha autoestima lá em cima. Não. O que é que João Batista disse com respeito a Cristo? Quando estavam dizendo lá que Jesus estava fazendo mais discípulos do que João e tal, foi o que ele disse. Convém que ele cresça e que eu diminua. Então a nossa autoestima tem que estar lá em cima quando a gente sai do culto? Não. Tem que estar lá embaixo. Bem rasteirinho, Senhor. Que o Senhor cresça em minha vida e que eu diminua, que eu desapareça e o Senhor esteja em evidência na minha vida para a glória do teu santo nome. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai amado, muito obrigado pela graça e misericórdia do Senhor em nossas vidas. Somos gratos a Ti, ó Pai, pela Tua palavra que nos ensina a verdade. E graças ao Senhor, ó Pai, o Senhor nos dá da Tua palavra para que possamos meditar nela e reconhecermos, ó Pai, que não somos nada sem Ti. Somos apenas pó da terra, miseráveis pecadores, mas que pela Tua graça, a Tua misericórdia, ó Pai, encontramos paz, felicidade, porque a nossa paz, a nossa felicidade, ó Pai, não estão nas coisas desse mundo, mas sim nos céus, esperando o dia glorioso da nossa ressurreição, para estarmos contigo na eternidade, e onde não haverá choro, nem morte, nem dor, nem sofrimento. Nós somos gratos a Ti, ó Pai, por ter enviado o Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, para nos conceder a salvação e assim a vida eterna. Pedimos as bênçãos do Senhor para o retorno aos lares, cada um dos irmãos possa retornar em paz, possam ter uma semana, ó Pai, de vitória sobre o mal e sobre o pecado, e que possamos, ó Pai, cada dia honrar e glorificar o Teu santo nome. Nós entregamos nossas vidas em Tuas mãos, ó Pai, oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite a todos, irmãos, e Deus os abençoe.